Se você já assistiu o filme Dinossauro da Disney, provavelmente você se lembra do vilão que dava medo só de ouvir. Aquele predador com chifres, um olhar sinistro e uma presença de arrepiar. Pois é, aquele é o Carnotauro. E ele não foi uma invenção dos filmes, ele realmente existiu, ainda que menos insano na vida real. Com 2 chifres no topo da cabeça e pernas feitas para correr de verdade, o Carnotauro era uma verdadeira máquina de caçar do Cretáceo. Mas o que fazia dele um dos predadores mais bizarros e incríveis da era dos dinossauros? Hoje o vídeo vai ser sobre ele, então vamos nessa. O Carnotauro era uma máquina de matar perfeitamente ajustada pela evolução, medindo cerca de 8 a 9 metros de comprimento e pesando aproximadamente 1,5 toneladas. Ele combinava o porte imponente com uma surpreendente agilidade para o seu tamanho. Seu crânio era uma obra-prima da engenharia biológica, projetado para maximizar a eficiência em cada aspecto da caça. Os famosos chifres acima dos olhos, formados por extensões dos ossos frontais, eram estruturas únicas no mundo dos terópodes, estrutura essa que o diferenciava de qualquer outro abelissaurídeo. Essas projeções ósseas de 15 centímetros provavelmente eram recobertas por bainhas de queratina, tornando-as ainda mais impressionantes visualmente e potencialmente mais longas. Mas a verdadeira função desses chifres continua sendo um dos maiores debates entre os paleontólogos. Será que eram armas de combate contra outros carnotauros ou serviam principalmente como exibições durante rituais de acasalamento? A mandíbula do Carnotauro era igualmente impressionante, com 62 dentes afiados como facas, perfeitamente alinhados para criar uma fileira de lâminas serrilhadas. Embora a força de sua mordida fosse relativamente modesta, cerca de 3.341 newtons, menos que um tigre atual, sua estrutura craniana permitia movimentos incrivelmente rápidos. Talvez ele pudesse abrir e fechar as mandíbulas com uma velocidade impressionante, ideal para ataques relâmpago contra presas ágeis. Seu crânio curto e alto, combinado com músculos poderosos na região do pescoço, transformava cada cabeçada em um golpe preciso e devastador. A construção corporal completa o pacote assassino. Com centro de gravidade baixo e coluna vertebral extremamente flexível, o Carnotauro podia girar rapidamente sua cabeça para acompanhar movimentos de presas em fuga. Seu pescoço musculoso agia como um amortecedor, absorvendo o impacto de colisões durante perseguições ou combates intraespecíficos. Até sua pele contribuía para o design letal, cobertas por escudos dérmicos e protuberâncias cônicas que poderiam servir tanto como proteção quanto para elementos de exibição. Cada detalhe anatômico revela um predador que transformou a caça em uma combinação precisa de velocidade, agilidade e força bruta controlada. O Carnotauro redefiniu completamente o conceito de predador veloz no mundo dos grandes terópodes. Enquanto a maioria de seus primos caçadores dependia da força bruta, esse dinossauro sul-americano desenvolveu adaptações anatômicas que o transformaram no equivalente pré-histórico de um velocista. Seu sistema locomotor era tão especializado que os paleontólogos o consideraram um dos dinossauros bípedes mais rápidos já descobertos, capaz de alcançar impressionantes 56 km por hora, velocidade comparável de um cavalo de corrida. O segredo dessa velocidade extraordinária estava em 2 elementos-chave. Primeiro, seus membros posteriores apresentavam um fêmur com estrutura única, mais flexível que o da maioria dos terópodes, permitindo uma amplitude de movimento maior a cada passada. Segundo, e mais impressionante, sua cauda abrigava uma inovação evolutiva rara. As vértebras caudais tinham um formato de V ao invés do tradicional T, encontrados em outros dinossauros. Essa adaptação permitia que o músculo caudofemoral, que são responsáveis por retrair as pernas durante a corrida, fosse significativamente mais desenvolvido, funcionando como um poderoso motor traseiro natural. Mas tanta especialização para velocidade tinha seu preço. Estudos revelaram que o Carnotauro pagava por sua aceleração espetacular com uma capacidade limitada de fazer curvas fechadas. Seu centro de gravidade e distribuição de peso o tornavam um corredor essencialmente linear. Essa característica sugere uma estratégia de caça baseada em emboscadas relâmpago. Ele provavelmente se escondia na vegetação rasteira das planícies sul-americanas, esperando o momento perfeito para disparar em linha reta contra presas desavisadas. Usando
usando sua aceleração explosiva para surpreendê-las antes que pudessem reagir. Curiosamente, essa especialização extrema e corrida em linha reta pode explicar por que o Carnotauro desenvolveu os icônicos chifres frontais. Em altas velocidades, esses chifres poderiam funcionar como verdadeiros arietes, ajudando a desestabilizar presas maiores ou até mesmo sendo usados em combates entre machos, onde dois indivíduos poderiam se enfrentar em testes de impacto a toda velocidade. A combinação de velocidade, aceleração explosiva e armamento cefálico fazia do Carnotauro um predador único, um verdadeiro corredor da morte do Cretáceo Superior. Agora, se você achava que os braços do T-Rex eram curtos, prepare-se para conhecer o verdadeiro campeão da desproporção corporal pré-histórica. O Carnotauro levou a redução de membros anteriores a extremos quase cômicos. Seus braços mediam meros 40 centímetros, isso em um corpo de 8 metros de comprimento, fazendo com que parecessem pequenos apêndices grudados como lembrança evolutiva. Mas o mais absurdo é que esses membros minúsculos nem sequer tinham articulações funcionais, eram basicamente cotocos ósseos fixos, sem pulsos ou dedos móveis, tornando-os completamente inúteis para qualquer tarefa prática. A comparação é tão surreal que, proporcionalmente, se um ser humano adulto tivesse braços como os do Carnotauro, eles seriam menores que o de um bebê recém-nascido. Essa redução nos membros levanta questões fascinantes sobre a evolução dos abelissaurídeos. Enquanto o Tiranossauro ainda mantinha braços com alguma musculatura e função limitada, o Carnotauro parece representar o estágio final de um processo evolutivo que praticamente eliminou os membros anteriores. Alguns paleontólogos especulam que isso pode estar relacionado com seu estilo de caça, que é baseado em velocidade. Cada grama de peso economizada nos braços significava maior eficiência energética para suas corridas. Outra teoria sugere que, como seu crânio e mandíbulas eram armas tão eficientes, os braços simplesmente se tornaram desnecessários na evolução da espécie. Mas a história fica ainda mais curiosa quando analisamos esses membros vestigiais em detalhe. Ao contrário de outras partes do corpo, os braços do Carnotauro não apresentavam sinais de atrofia progressiva. Eles parecem ter sido congelados evolutivamente nesse estado peculiar. Isso levou alguns pesquisadores a propor funções alternativas, talvez servissem como âncoras para músculo do peito, ou quem sabe tivesse algum papel na cópula, como ajudar a estabilizar o macho sobre a fêmea. A teoria mais divertida é apresentada na série Prehistoric Planet, onde sugere que esses braços minúsculos poderiam ser balançados em rituais de acasalamento, como se fossem bandeirinhas sinalizadoras. Independente da função real, uma coisa é certa: o Carnotauro provou que na natureza, às vezes menos é mais. O Carnotauro não impressionava apenas por sua anatomia, sua pele era uma verdadeira armadura natural que o tornava ainda mais extraordinário. Ao contrário de muitos terópodes que desenvolveram penas, esse predador mantinha uma cobertura dérmica que lembrava a pele de um dragão. Fósseis excepcionalmente preservados revelaram que seu corpo era recoberto por milhares de pequenas escamas ovais, intercaladas com impressionantes protuberâncias cônicas que podiam atingir até 5 centímetros de diâmetro. Essas estruturas ósseas, chamadas de osteodermos, estavam organizados em padrões aleatórios pelo corpo, criando uma textura única que misturava proteção e exibição visual. O que torna essa pele ainda mais fascinante são os detalhes microscópicos preservados nos fósseis. As escamas menores apresentavam sulcos e cristas complexas, sugerindo que poderiam ter sido altamente vascularizadas em vida, uma característica que alguns paleontólogos interpretam como evidência de cores vibrantes ou mesmo capacidade de mudança de tonalidade para camuflagem. As protuberâncias maiores, por sua vez, eram ocas em sua base, o que tornava leve sem perder resistência, funcionando como uma armadura natural contra os dentes de rivais durante disputas territoriais ou acasalamento. Seu habitat na formação La Colônia, da Argentina, era tão misterioso quanto sua aparência. Esse ambiente do Cretáceo Superior era um mundo de contraste, um ecossistema costeiro único, onde rios de água doce encontravam zonas de maré salobra, criando pântanos, planícies aluviais e lagunas rasas. Apesar da riqueza de fósseis de peixes, tartarugas e crocodilos encontrados no local, os restos de outros dinossauros são surpreendentemente raros, sugerindo que o Carnotauro pode ter sido um predador dominante nessa paisagem. A escassez de outros grandes dinossauros no mesmo extrato geológico levanta questões intrigantes. Seria o Carnotauro um caçador tão eficiente que suprimia a diversidade de competidores, ou esse ambiente úmido e instável simplesmente favorecia um tipo muito específico de predador? Curiosamente, a mesma formação revelou uma abundância incomum de mamíferos primitivos, mais de 300 espécimes identificados, sugerindo que talvez parte da dieta do Carnotauro incluía pequenos mamíferos que ousavam se aventurar perto das margens
paisagens aquáticas. O Carnotauro representa o ápice da experimentação evolutiva dos grandes terópodes, uma mistura única de características que o tornou um dos predadores mais especializados do Cretáceo Superior. Enquanto a maioria dos dinossauros carnívoros seguia um padrão estabelecido, ele quebrou algum desses padrões com sua combinação peculiar de chifres, velocidade impressionante e braços vestigiais. Seu design corporal único sugere que estava perfeitamente adaptado para dominar os ecossistemas sul-americanos nos últimos anos da era dos dinossauros. O que mais fascina os paleontólogos é que o Carnotauro parece representar um experimento evolutivo bem sucedido. Sua anatomia mostra como os abelissaurídeos estavam evoluindo em direções completamente diferentes de seus primos norte-americanos e asiáticos. A descoberta de que esse predador coexistiu com mamíferos primitivos em grande número oferece pistas valiosas sobre as complexas relações ecológicas do domínio dos dinossauros. E aí, qual parte do Carnotauro você acha mais incomum? Os chifres, a velocidade ou os bracinhos minúsculos? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço e até logo!